No vídeo de hoje eu quero te mostrar quanto que você precisa investir para receber todos os meses R$ 10, R$ 100 e R$ 1.000. Então, para você que caiu de paraquedas, muito provavelmente você conhece esse senhorzinho, é um dos maiores investidores que temos aqui na bolsa e ele ensina como receber dividendos de empresas e está se popularizando cada vez mais e investir nessas empresas para poder se aposentar. Então eu vou te explicar como que funciona o pagamento de dividendos das ações aqui na Bolsa de Valores e também qual o valor que você precisaria investir para receber esses valores. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E para quem caiu de paraquedas aqui no vídeo e não sabe muito bem como funciona a distribuição de dividendos, ou seja, a distribuição de lucros para quem investe nessa empresa, basicamente é da seguinte forma. Vamos pegar o Banco do Brasil como exemplo. Toda empresa que está listada na Bolsa de Valores é obrigada trimestralmente a divulgar seus resultados. E cada resultado você consegue observar como que está indo a empresa, não somente no lucro, mas as suas margens, nos seus custos, no seu faturamento, nas suas vendas e por aí vai indo. Você vai analisando completamente a empresa e vai identificando se a empresa está num bom momento de compra, se é uma boa empresa, se está lucrando mais do que lucrava nos últimos anos e por aí vai indo. No caso do Banco do Brasil, ele divulgou um lucro no primeiro trimestre de 2024 de 9,3 bilhões de reais. Ele também divulga suas projeções, que é entre 37 a 40 bilhões de lucro para este ano em 2024. Claro que a grande maioria das ações não vão divulgar essa projeção, então o ideal é você estipular de acordo com os resultados já divulgados. E também, se você espera um crescimento, você soma um lucro maior. Se você espera que o lucro vai cair, você diminui um pouco e assim vai indo. Você vai projetando para os próximos trimestres e para os próximos anos. Como ele lucrou 9,3 bilhões, se multiplicarmos por 4 trimestres no ano, chegaríamos por volta de 37 bilhões de lucro projetado. E as empresas listadas na bolsa também são obrigadas a divulgarem seu payout. No caso do Banco do Brasil, eles aumentaram para o 45%. Mas o que é esse payout? Basicamente, de tudo que o banco lucra, ou no caso de tudo que a empresa lucrar, ela será obrigada a distribuir essa porcentagem definida. Então, o Banco do Brasil, 45% do que ele lucrar vai para o bolso dos acionistas em forma de dividendos. Então, tem empresas que têm payouts maiores, de 80% a 85%, elas não precisam reter uma parte grande do seu lucro, porque já tem bastante caixa, está num segmento que não precisa mais de um caixa tão robusto. Já tem empresas que estão em fase de crescimento e distribuem somente 25% do seu lucro, e por aí vai indo. Cada empresa está numa fase e num cenário diferente. Feito isso, o que vai impactar no preço de uma ação vai ser o seu preço sobre o seu lucro, então quantas vezes ela está negociada com base no seu lucro. O Banco do Brasil é 4,88 vezes, ou seja, em menos de 5 anos você iria recuperar todo o valor que investiu. Outro ponto é o preço sobre o valor patrimonial, então toda empresa contabilmente vale uma vez o seu patrimônio. O Banco do Brasil, por ele ser estatal e ter um risco a mais, o mercado só está disposto a pagar 0,9 vezes. Mas tem ações que o mercado paga 10 vezes seu patrimônio. Então vai depender de como que está a ação, do segmento principalmente e das perspectivas. Feito isso, o ideal é você também analisar os indicadores. Temos, por exemplo, o crescimento médio de lucros em 5 anos, o famoso CAGR. Temos a liquidez corrente, ou seja, qual que é a capacidade do banco de pagar suas dívidas no curto prazo, confrontando ativos com passivos. Hoje está 2,63. Então, está bem tranquilo, e o que vai medir a capacidade de rentabilizar o seu patrimônio é o ROI, então o retorno sobre o patrimônio do banco. Hoje está em 18%, então é um bom ROI, rentabilizando a quase 20% ao ano. Claro que o ideal é comparar com as médias, que é 16,34%, então está acima das médias e acima de anos anteriores. Mas pegando outro tipo de ação para analisar, que é a Klabin, ela é uma empresa que paga dividendos não em cima do seu lucro, mas sim do seu EBITDA. E como que podemos saber a política de dividendos das ações? Grande parte das ações das empresas divulgam nas suas apresentações de resultados, ou seja, a Klabin paga entre 15% a 25% do seu EBITDA, o que seria basicamente a geração de caixa, não considera juros, depreciações
ou seja, a desvalorização dos seus maquinários, das suas terras, as amortizações e também impostos. Então tem empresas que são muito penalizadas por impostos por causa dos segmentos, ou então tem uma depreciação muito alta, que é o caso da Klabin, porque tem terras improdutivas e por aí vai indo. Ou também pagam juros muito altos por causa que é uma empresa de alto capital investido, precisa de muitas dívidas, o seu lucro fica pequeno, porém a empresa continua crescendo porque está pagando dívidas que viram investimentos e vira patrimônio. E o dividendo é pago em cima do EBITDA e não em si do lucro, porque senão seria muito baixo. E para quem quer acessar qualquer material da empresa disponível aos acionistas, você digita o nome da empresa, no caso da Klabin, e coloca RI na frente, ou seja, Relações com Investidores, tem central de resultados, onde está dispostos todos os seus resultados, seja a maneira mais completa, seja apresentação, avisos, comunicados, dividendos e também o seu estatuto. Então você consegue consultar todas as informações no site de cada empresa. E com a Klabin, você consegue observar que seus indicadores é um pouco diferente. Ela é negociada 13 vezes o seu lucro, 2,3 vezes o seu patrimônio, o seu ROI está em 17%, porém, o seu ROI, que é a rentabilidade do capital investido, está em 6,5%, não está muito alto, na verdade está bem abaixo da média, e a sua dívida está quase 4 vezes seu EBITDA, que é a sua geração de caixa anual. Então, em 4 anos de geração de caixa, ela quitaria sua dívida. É uma dívida considerada alta, acima de 3 vezes, porém, é de característica desse segmento, por isso que o seu pagamento de dividendos é em cima do EBITDA. A empresa está com um bom crescimento de lucros, uma liquidez corrente bem alta, então você precisa saber analisar cada indicador para saber se comparado às médias está atrativo, se comparado aos seus concorrentes também está atrativo. Outro ponto é que cada empresa tem o seu pagamento. Então, quando falamos de dividendos mensais, na verdade pegamos a média anual e dividimos por 12, o que é o exemplo da Klabin. Ela pagou no mês 2 de 2023 2 pagamentos, um pagamento no mês 5, um pagamento no mês 8 e um pagamento no mês 11. Então, em torno de 4 pagamentos no ano, ou seja, trimestralmente. Cada empresa tem o seu pagamento. Algumas empresas oscilam um pouco, tem anos que pagam somente 2 vezes, outros anos pagam 4 vezes e assim vai indo. É normal de empresas passar por fases de investimentos, fases de colher os dividendos e por aí vai indo. Outro ponto é que existem outros tipos de empresa também, empresas de crescimento. Por exemplo, a WEG é uma empresa muito renomada aqui no Brasil, negociada a quase 30 vezes o seu lucro. Então o mercado enxerga muito crescimento por ela para ser capaz de pagar quase 30 vezes o seu lucro anual. Negociado também a quase 10 vezes seu patrimônio e o seu dividendo fica baixo porque ela está muito cara comparado ao seu lucro. O mercado está pagando 30 vezes o seu lucro, então o dividendo acaba ficando proporcionalmente baixo. Se o mercado pagasse 5, 6 vezes o seu lucro, que é o caso do Banco do Brasil, o dividendo ficaria alto porque a cotação estaria menor. O mercado estaria pagando menos vezes o seu lucro. Mas ela é uma empresa que rendeu 835% para quem investiu em 10 anos. Então, é uma empresa de alto crescimento não significa que ela vai render essa mesma quantia, mas é sinal que ela gerou valor para quem investiu. Então, se você for bater o olho nos indicadores da empresa, ela tem uma rentabilidade sobre o patrimônio muito alta de 33%, uma rentabilidade sobre o seu capital investido de 27%, a sua dívida é negativa, então é uma empresa que consegue crescer muito sem captar dívidas. É uma empresa que tem um crescimento médio de lucros em 5 anos de 30% ao ano, então tem um crescimento muito explosivo, com uma liquidez corrente, ou seja, a capacidade de pagar suas dívidas muito alta. Ela tem também margens líquidas bem altas, sendo sua menor margem em 2018 e mesmo assim uma margem de 11%. Então é uma empresa que é muito eficiente e tem margens bem altas, não passa uma crise tão fácil e ela paga em torno de 50% do seu lucro. Então não é que ela não tem um bom payout, uma boa distribuição de dividendos, é que ela é negociada muitas vezes o seu lucro. Sendo que a WEG saiu de um lucro de 533 milhões em 2010 para atualmente 5,8 bilhões. Então seu lucro saltou 10 vezes em questão de 13 a 14 anos. É um crescimento muito explosivo para uma empresa desse tamanho, levando em conta que é uma empresa que vem crescendo todos os anos, ou seja, uma empresa redondinha. Sempre observe a questão dos lucros da empresa. Pode oscilar um ano ou outro, ficar 2, 3 anos o lucro caindo, mas é por causa das fases da empresa, seus projetos, seus investimentos. No longo prazo, o lucro precisa crescer, senão não faz sentido investir em empresas.
E depois dessa introdução de como que funciona de maneira básica as empresas, eu estipulei o dividendo projetado para cada ação. O Banco do Brasil é o projeto que em 2024 ele vai pagar R$ 2,92 por cada ação, o Itaú R$ 2,44, a Taesa número 4, 56 centavos, a CEMIG 1,35, a Klabin 27 centavos e a WEG 65 centavos. Então, se você quiser R$10 mensais com o Banco do Brasil, você precisaria investir 1.146. Precisaria 41 ações. Se você quisesse R$100 por mês, precisaria investir 11.465. Daria um dividendo em torno de 10,47%. Se você quisesse R$1.000 por mês, precisaria investir R$114.000. Agora, se você quisesse, por exemplo, R$4.000, você precisaria investir R$458.000. Com o Itaú, se você quisesse R$10 por mês, precisaria investir R$1.620. R$100 por mês, precisaria 16.209 e 492 ações. R$1.000 por mês, precisaria 4.918 ações, 162.000. E R$4.000 por mês, R$648.000. Então o dividendo acaba sendo menor porque é uma empresa que está negociada mais vezes o seu lucro. Então também tem que levar isso em consideração. E não é só o dividendo que colocamos na ponta da caneta, mas sim o crescimento da empresa que acaba crescendo a cotação. Mas o papo de hoje é sobre dividendos. Agora a Taesa, se você quisesse R$10 por mês, precisaria de 214 ações e R$ 2.552 investidos, daria um dividendo de 4,7%. R$100 por mês precisaria de 25.000, R$1.000 por mês precisaria de R$255.000. Agora, se você quisesse R$4.000 por mês, precisaria investir R$1 milhão. Lembrando que esse é o dividendo projetado para 2024, é um dividendo bem pequeno porque a empresa mudou o seu payout. É 75% no mínimo do seu lucro líquido regulatório, não é sobre o IFRS. Então a alteração no payout vai acarretar nesse dividendo um pouco menor. Agora com a CEMIG, se você quisesse R$10, precisaria investir R$ 1.186, R$100, R$ 11.866, daria um dividendo de 10% e precisaria 889 ações. Para receber R$1.000 por mês, precisaria de 118.000. E para receber R$4.000, 474.000. Agora com a Klabin, para receber R$10 por mês, precisaria R$ 1.915 investidos, 444 ações, daria um dividendo de 6,2%. Se você quisesse R$100, precisaria investir R$19.155. Se você quisesse R$1.000 por mês, R$191.000 investidos no ano. E R$4.000, 766.000. Então realmente a Klabin precisa de um alto capital investido. Agora a WEG, se você quisesse R$10, precisaria investir 7.340 e 185 ações necessárias. Se quisesse R$100, 1.846 ações e R$73.000 investidos. Se quisesse R$1.000, precisaria investir 734.000 e se você quisesse R$4.000, precisaria investir quase R$3 milhões. Mas agora eu vou te mostrar outro ponto que muitas pessoas esquecem. Quem comprou WEG há, por exemplo, 10 anos atrás, em 2014. O que acontece é que naquela época a WEG estava muito barata e como é uma empresa de crescimento, ela cresceu fortemente o seu lucro e sua cotação acompanhou. Então lembre-se, a cotação da ação, o preço na tela, vai acompanhar geralmente o seu lucro. Se a empresa tem uma projeção de crescer os seus lucros, isso neste ano, e está realmente entregando um crescimento, o mercado já vai precificando a ação. Então em 2014, cada ação valia por volta de R$ 4,25 da WEG. Então quem comprou, em vez de pagar R$ 39,76, comprou lá naquela época por R$ 4,25, para receber R$4.000 por mês, hoje em dia precisaria R$ 313.000. Então quem investiu esse patrimônio naquela época precisa de um menor valor investido que todas essas ações. Então o que vai importar para você receber um bom dividendo é o preço que você vai comprar cada ação, cada empresa. Porque você investe um valor menor, compra mais ações e o dividendo é pago por cada ação que você tiver. Por exemplo, quem comprou o Banco do Brasil lá em dezembro de 2021, começo de 2022, então nem faz tanto tempo, e comprou a R$ 17,56 cada ação do Banco do Brasil, digamos que a pessoa foi demitida do trabalho e recebeu uma rescisão, vendeu uma casa, recebeu uma herança, enfim, um dinheiro maior investido de uma única vez. A pessoa que comprou a R$ 17,56 o Banco do Brasil para receber hoje R$ 4.000 por mês
precisaria investir 288 mil. O seu dividendo seria 16%. Então tudo vai importar o preço que você compra, você vai comprar mais ações e o dividendo também tende a crescer porque as empresas vão crescendo lucros, enfim, o seu dividendo vai crescendo cada vez mais. Isso que não estamos considerando a pessoa que pegou esses dividendos e reinvestiu novamente. E para quem quer saber quanto que precisaria investir na taxa Selic ou então no CDI, você pega a taxa de hoje, que é 10,5%, você multiplica por 0,85%, que teria que tirar 15% de imposto, e divide por 12 meses. Então hoje a Selic renderia 0,74%, isso livre de imposto. Se você quer receber, por exemplo, R$1.000 por mês, você divide por 0,74%. Então chegaria em R$135 mil. E se você quer receber R$4.000 por mês, precisaria R$540 mil investidos, levando em conta que se você comprou ações, por exemplo, de empresas que cresceram lucros, cresceram dividendos, precisaria por volta de metade desse valor há 1 ou 2 anos atrás. Isso porque a Selic estava muito alta, pagando 13% ao ano, e as ações ficaram esquecidas. Então é um ótimo momento comprar ações quando estão baratas, quando estão negociadas abaixo do seu lucro e o mercado está focando em renda fixa. Então a ação ganhadora que menos precisou investir foi o Banco do Brasil, levando em conta o preço de hoje. Quem comprou mais barato e reinvestiu os dividendos pode não ter precisado nem metade deste valor para receber hoje R$4.000 por mês. Então compre boas ações a bons preços. Você vai precisar investir muito menos, receber um dividendo mais alto, se aposentará mais rápido e também investe em empresas que são sólidas e no longo prazo cresce lucro. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.